É fundamental o trabalho do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa na implementação de programas de inclusão. Práticas e ferramentas têm sido utilizadas para que o processo de recrutamento e seleção seja mais justo e inclusivo, como, por exemplo, a prática de currículo oculto. Mas será que esses programas são suficientes para combater vieses e preconceitos na hora da contratação? Começa agora mais um programa Negros em Foco. No programa de hoje, nós vamos falar como programas de inclusão podem contribuir com a promoção da diversidade desde o início do processo de seleção, ajudando a mitigar práticas discriminatórias na hora da entrevista. Para discutirmos o tema, estou recebendo no estúdio Mauro Rafael, que é o consultor de RH e Diversidade e Inclusão, com uma carreira desenvolvida em empresas nacionais e internacionais, como a Prevent Senior e o Banco HSBC. Seja muito bem-vindo, Mauro, uma alegria tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você e poder falar um pouquinho com o pessoal aí. E também a Neiva Alves, que é consultora de RH, especializada em recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas. Atualmente, ela é coordenadora na consultoria Carreira Preta. Seja bem-vinda. Obrigada, reitor. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho e falar muito sobre esse bom tema. Pois é. E, logicamente, já introduzir na questão, nós estamos falando de uma das dimensões mais importantes da vida das pessoas, né? O sagrado emprego, o acesso ao mercado de trabalho, mas tudo isso num país que está recortado pelas discriminações, pelas exclusões e até pelo racismo, e que seguramente tem um impacto muito potente nessa agenda. É isso, Neiva? Infelizmente é isso, né? Eu tenho aí mais de 14 anos na área de recrutamento e seleção, de gestão de pessoas, e eu falo que a minha luta vem de muito antes, né? Agora temos realmente vagas afirmativas, vagas exclusivas, mas eu falo que eu sempre puxei um pouco de sardinha, eu como mulher preta, periférica, e sempre puxei um pouco que eu sei a dificuldade que o povo preto tem de não ter tido as mesmas facilidades, né, os mesmos cursos, de poder avançar mais na carreira como outras classes sociais. Um dos debates que tem sido colocado é justamente isso, que uma metodologia, um método para tirar esse viés, para impedir esse cerceamento, é que a gente pudesse ter, por exemplo, o que se chama aí de um currículo oculto. Né? O que é currículo oculto, Ney? Infelizmente, tem aquele racismo estrutural e quando você vai analisar um currículo ou outro, você vai olhar um pouco, qual bairro a pessoa mora, e aí se é um bairro periférico já realmente tem aquele viés, a faculdade que a pessoa fez, então uma faculdade de nome, outra faculdade que não é tão renomeada, a questão dos cursos, né? Às vezes a pessoa tem um idioma, claro, é muito raro as pessoas de periferia conseguir ter um idioma, né? Então, tudo isso no currículo oculto a gente oculta. Oculta? Não aparece? Oculta, não. A gente consegue deixar oculto, então, até o nome, né? Porque você também tem a questão do gênero, então, muitas mulheres, né? A gente sabe que reclamam que muitas vezes não são escolhidas para algumas vagas, então, é ocultado o nome, é ocultado a idade, é ocultado o bairro, a cidade que a pessoa mora ou nasceu. Mauro, você acha que essa metodologia pode ajudar a combater essas discriminações, esses viés de toda natureza? Ela ajuda, ela contribui para essa avaliação ser mais isenta? Eu acho que se nós dermos um passo atrás, isso pode ser uma ferramenta muito útil. O que é esse um passo atrás? Primeiro, se a pessoa que estiver fazendo esse trabalho de recrutamento e seleção estiver muito bem preparada, como é a Neiva, tá? E o gestor, o dono da vaga também está imbuído disso. Tá? Se ele estiver preparado, aí a gente até pode fazer isso. E ainda eu falo mais, se é uma vaga afirmativa, se eu estou com essa intencionalidade de fazer isso afirmativamente, eu vou ter currículos que estão dentro desse rol de vagas alternativas. Aí eu posso blindar essas informações. Então, eu acho que se a gente der um passo atrás, primeiro, o RH
se preparar para isso. Eu vou fazer uma coisa afirmativa, eu tenho a intenção de recrutar mesmo, de trazer, e tudo bem. E que a pessoa esteja preparada, que nós estejamos preparados. Quando eu falo o entrevistador, é todo mundo está preparado para isso. É um trabalho coletivo aí que começa, acho que por esse recorte que é preponderante, né? Tem que ter uma intenção, mas também tem que ter uma preparação para poder fazer uma escolha que cumpra esses objetivos, né? Eu acho isso. Mauro e Neiva, a equipe do Negros em Foco foi até o evento da CONAR, não é? Falar com os profissionais de RH para saber o que eles pensam sobre o método de seleção oculta ou currículo oculto. Vamos acompanhar. Quando você está fazendo um processo seletivo, sabe que não vai avaliar apenas as suas habilidades, suas skills, fica muito mais tranquilo e fica muito mais direto na hora de você fazer aquela transição entre o seu conhecimento e como você explica para os outros o que você conhece. Muitas pessoas ficam com receio dependendo da empresa, dependendo do histórico da empresa. Tem algumas empresas que têm, né, histórico de racismo. Eu acredito que ele possa minimizar. Eu acho que diminuir ou acabar por completo é um pouquinho mais difícil. A gente rompe muito viés inconsciente causado ali pela própria história da pessoa, pela própria experiência de vida e até pela própria cultura do RH que ela foi inserida ao longo do tempo. Eu acho que com toda certeza a gente reduz todos os tipos de preconceito, inclusive o racismo. Quando a gente pensa em um RH humanizado, a gente está falando então de uma avaliação apenas das competências técnicas e comportamentais, que não engloba de fato o físico da pessoa. Currículo oculto, a gente não corre o risco de sofrer um pré-preconceito ali. Ninguém vai julgar se o seu cabelo está atraente, se a roupa que você está usando condiz ou não com a empresa. O currículo oculto pode, então, já fazer esse papel de evitar o pré-preconceito, né? E o Mauro está dizendo para a gente que, para que isso seja bem sucedido, é indispensável que tenha uma intencionalidade, não é? Então, intencionalidade e um pré-preconceito, isso precisa estar localizado em que lugar da empresa? É aí no Recursos Humanos, onde essa pessoa vai decidir? É em cima, na diretoria dessa empresa? É na orientação, não é, institucional dessa empresa? O presidente, o RH? Quem é, ao final, que tem a chave, né, que aperta esse botão? Olha, reitor, na minha opinião, eu falo que muitas pessoas acham que tem que começar no RH. Eu acho que tem que começar um pouco mais acima. Porque eu falo que nós, RH, nós sempre estamos dispostos realmente a aceitar o novo, a querer o novo, a aceitar a diversidade. Mas será que o gestor que vai receber, o time que vai receber essa pessoa dessa vaga afirmativa, dessa vaga de inclusão, está preparado realmente para o dia a dia? E talvez eu acrescentaria, a empresa quer isso de verdade? A empresa, ou é só para sair bonito na foto, com aquelas pessoas, muitas pessoas brancas e aquelas duas pessoas negras só para falar, não, nós temos negros na empresa. Pois é, desafios é que não faltam, né? Pensando em eliminar vieses reforçados por estereótipos e com o objetivo de ampliar a diversidade na empresa, a B3 adotou o currículo oculto e aumentou 80% a diversidade nas contratações. Vamos ouvir a gerente de desenvolvimento organizacional, Manuela Alves, sobre esse grande acontecimento. Desde 2018, pós-fusão da B3 com a da BMF Bovespa com a CETIP, a gente começou um processo de evolução cultural. Nesse processo de evolução cultural, um dos principais pontos de evolução era a diversidade e inclusão. Então, a gente entendeu que tinha uma oportunidade dentro do processo de atração e seleção para que a gente diminuísse os vieses e aumentasse a representatividade das shortlists, né? Então, assim, não adiantava só eu ter os públicos subrepresentados ali na shortlist se eu não conseguia ultrapassar a etapa de entrevista. Para você trabalhar diversidade e inclusão, não adiantava só a gente olhar para quem estava aqui dentro. Então a gente foi, num primeiro momento, educando a companhia inteira, principalmente a liderança. A gente começou pela alta liderança, para que todo mundo entendesse o que eram vieses inconscientes, entendesse a importância da pauta e estivessem mais comprados. Consequentemente também o time de recursos humanos como um todo. E em 2021, que foi quando a gente entendeu que um passo relevante para aumentar a representatividade era, de fato, em todos os processos a gente colocar currículo oculto, a gente também foi atrás de, ferramentas que seriam capazes de ajudar a gente a entregar o currículo oculto para a liderança e também
como que a gente fazia isso. É um case de sucesso porque a gente vem aumentando com muita consistência os indicadores de representatividade na B3. Então, por exemplo, esse ano a gente já fechou quase 400 processos, 400 posições. Dessas 400 posições, 75% a gente contratou pessoas com algum tipo de representatividade dos públicos subrepresentados priorizados pela companhia. Então, eu acredito que é uma ferramenta que ajuda a diminuir vieses e alavancar a possibilidade de contratação de públicos subrepresentados. Mas o problema continua, porque nós estamos dizendo, mas isso é alguma coisa a ser tratada a nível de recursos humanos. Mas nós estamos dizendo, mas tem alguém que orienta como precisam ser essas vagas. O RH dá conta de fazer com que essa intencionalidade se manifeste e cumpra seus objetivos? Quando eu falo diversidade, equidade e inclusão, eu costumo dizer para as empresas, isso não é uma tarefa do RH, isso é uma tarefa da empresa, isso é uma estratégia da empresa. Do mesmo jeito que eles falam, olha, nós vamos crescer X% de market share, tal, nós vamos ter diversidade, equidade e inclusão sim. E eu vou além, eu gostaria que as empresas colocassem isso nos seus indicadores de qualidade, bônus da empresa, entre outras coisas, também tem uma meta de diversidade, equidade e inclusão. Né? A partir do momento que colocar isso nos KPIs, né, que chama das empresas, e que isso vai para o bolso do CEO, começando pelo CEO, aí a coisa começa, não, por que vai fazer? Porque a empresa quer, não sou eu que quero, a empresa quer. Aí o RH ele pode até capitanear essa ação, mas é que a empresa quer, não porque o RH quer. Se for só o RH, desculpa, mas não vai andar muito. Vai andar, mas aquele passinho, sabe, devagar. Então, agora, de novo, a intencionalidade, quando a empresa fala, eu quero, eu vou fazer, né? Aí a coisa fica mais fácil, o RH fica mais forte. Então, eu acho que é por aí. Então, a intencionalidade, como você está dizendo, precisa ser vertical, precisa ser de todos, mas, sobretudo, daqueles que dirigem, que lideram o processo dentro da empresa. Como você falou, quem aperta o botão, é esse aí. Muito bem. Olha, no próximo bloco nós vamos mostrar empresas que têm adotado o processo seletivo com currículo oculto e o resultado das contratações passou a ser mais justo e garantiu mais diversidade no ambiente de trabalho. Não sai daí porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos tratando sobre a importância das empresas implementarem programas que possam contribuir para uma seleção mais justa e inclusiva. Para conversar sobre isso, eu estou recebendo aqui nos estúdios a Neiva Alves, que é consultora de RH e coordenadora na consultoria Carreira Preta. E também o Mauro Rafael, que é consultor de RH e diversidade e inclusão. Novamente, muitíssimo obrigado pelas gentilezas agradabilíssimas das presenças, né? Nós começamos com um debate sobre os impactos dessa discriminação, desse racismo em todo o espaço social no mercado de trabalho. Nós vimos a construção de legislações e mesmo de ações empresariais para combater esse tipo de coisa e nós vimos transformações importantes. Eu estou vendo aqui no seu currículo, você então é um consultor de diversidade e inclusão. Essa nomenclatura, por exemplo, não existia, né? Ela é nova e é parte dessa novidade. Sim. A gente fala em diversidade, equidade e inclusão. Sim. Porque diverso, todos nós somos diversos. Diversos somos todos. Diversos somos todos. Você conhece bem esse livro? Sim, sim. Então, tem a equidade, que eu acho que é algo fundamental, que todos nós devemos ver, aproveitando essa época de Olimpíadas e Paralimpíadas, que assim, é como se fosse uma corrida, mas tem que ser todo mundo do mesmo local. E não uma corrida, uma disputa onde um sai 10 metros à frente, um sai com tênis, o outro sai correndo descalço. Ou seja, a nossa diferença social e estrutural é muito grande. Então, as condições de largada têm que ser a mesma. Não basta contratar, tem que reter. Não é? E como é que a gente faz a retenção de um talento num ambiente que não esteja preparado para trabalhar com essa agenda internamente? É como dizem, né? Não basta chamar para a festa, tem que chamar para dançar também, né? E no dia a dia é muito isso, igual eu falo, não adianta... É um dos alinhamentos que eu faço com os clientes, né, lá do Carreira Preta, que eu pergunto, ok, você quer contratar um profissional negro, mas quantos porcentos de negros já tem na sua empresa hoje?
Porque isso também é importante, porque a gente precisa saber onde essa pessoa vai estar entrando, qual vai ser o ambiente, qual vai ser o dia a dia dela, porque realmente tem que ter, os gestores têm que estar preparados, os times têm que estar preparados. Ô Neiva, tudo isso é muito importante, mas eu queria saber se é possível pensar a tecnologia como uma aliada nessa perspectiva, né? Eu vou, primeiramente, convidar você para ver como os avanços tecnológicos podem auxiliar na promoção de processos seletivos mais inclusivos, e é o que acredita a empresa de recrutamento Jobecan, que através da inteligência artificial ajuda a reduzir vieses inconscientes na hora da entrevista. Vamos acompanhar. A entrevista anônima da Jobecan, ela é divertida. A gente quebra paradigmas. Isso porque o processo seletivo, ele costuma ser muito tenso. Imagina, eu vou ser avaliada. Então, a pessoa candidata, ela já vai para uma entrevista tensa. Nossa, vão me questionar, vão me avaliar. E a gente entrega todo esse conforto, esse carinho para que elas se sintam acolhidas e para que elas possam ser elas mesmas. A gente faz a mudança do nome da pessoa justamente para quebrar o viés inconsciente do nome. Todo o processo seletivo você faz a entrevista e quem está te entrevistando, que são os recrutadores, eles não têm contato com você, então eles não sabem se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco. As pessoas têm aquela resistência ao novo, como é normal, né? Mas depois que experimentam, depois que entendem a importância de olhar para a pessoa candidata por suas reais habilidades, competências e diferenciais e não por coisas secundárias, elas de fato gostam. Quando a gente começou o processo, o que eu percebia? Que gerou um certo estranhamento num primeiro momento da liderança, porque era uma coisa nova, a gente avaliava a pessoa candidata através de um avatar, a gente avaliava a pessoa através de uma voz ali robotizada. E a gente sente mais a vontade de falar e de até se expressar, né? Esse processo, ele é de fato um processo que faz diferença porque ele traz a essência da pessoa. Então, o recrutador que está do outro lado, ele é a chave fundamental para que isso funcione, né? Eu acho que houve uma mudança de mentalidade tanto dos recrutadores, quanto da liderança e quanto da nossa forma de trabalhar. Eu vejo uma relação só de ganha-ganha. A gente tem, em média, 500 mil de pessoas candidatas, sendo que 40% são de pessoas pretas e pardas, além de pessoas com deficiência. Muitas pessoas do grupo LGBTQIAP+, se identificam dentro da nossa plataforma, oportunizando não somente essas pessoas de grupos minorizados, mas também as pessoas gestoras e as pessoas recrutadoras. Eu sou um homem negro, gay, da periferia, então isso tudo, dentro dos outros processos seletivos, sempre atravessava primeiro, porque eles foram pessoas inteiras lá do outro lado, olhando simplesmente uma outra pessoa inteira aqui do outro lado, para poder trazer dela o melhor que se pode naquele processo seletivo. Agora com você, Mauro Rafael. 48 anos depois, não é? E nós estamos vendo um processo, então, que tira, né, essa dimensão humana da pessoa para poder lê-la através do algoritmo. Isso é um avanço importante, ele ajuda a produzir essa solução que nós precisamos, uma isenção, porque me parece que ele tira até a alma da pessoa nessa questão. É isso ou eu estou muito errado? É bem polêmico isso, mas é o seguinte, o que eu penso? Eu sou a favor de tudo quanto é tecnologia, tem que vir para nos ajudar, mas por trás disso tem que ter o humano. Que nem você falou, tira a alma da pessoa. Mas tirar a alma da pessoa, eu fico meio assim. Por exemplo, a gente está falando aqui da Neiva. Nossa, ela é uma mulher preta, ela tem uma história muito grande e que não está no currículo dela isso. Que eu tive que fazer isso e fazer aquilo. Isso é importante.
Isso é importante porque eu quero recrutar isso, eu quero esse talento, eu quero essa guerreira para mim, e que não está escrito, sou um guerreiro, sou uma guerreira. Sim. Isso não está. Quando você coloca uma inteligência artificial, ela serve para algumas coisas. Se nesse grupo só estiverem pessoas, vamos chamar de minoria, então eu sei que esse aquário virá alguém da diversidade. Aí eu até posso usar essa inteligência artificial para trabalhar, porque eu sei que virá. Tá? Agora, se não fizer isso, eu acho que a gente vai cair no mesmo. Agora, Neiva, é sobre isso que nós estamos dizendo. Nós nem conseguimos resolver o problema de incluir essas minorias, ou essa estética, ou essa diversidade em plenitude no mercado de trabalho. Nós estamos dizendo que até, né, essa avaliação oculta também não conseguiu entregar. E, de repente, a gente vem aí para um robô que vai dizer que esses elementos são suficientes para você adentrar na empresa. E não vai considerar, né, essa coisa quente de olhar para a pessoa, ver a trajetória, ver o histórico, olho no olho, né, e sentir como é que está aquele disposição, a vontade, entusiasmo. Como é que faz isso? É muito isso, Heitor. Eu falo que quando vou entrevistar o candidato, eu quero saber quem é o candidato, qual é a história dele, o que ele fez para chegar até o local que ele chegou, né? Quantos desafios ele teve que enfrentar. E eu acho que isso conta muito mais, né? E como o próprio Mauro falou, isso não vai estar no currículo. Mesmo no currículo oculto, a pessoa não vai ter a oportunidade de contar a história dela, né? De como ela chegou até ali, quais os desafios que ela fez para fazer uma faculdade, para passar numa faculdade pública, para acordar cedo. Mas também aí no robô não vai estar. Não vai estar, não vai estar. Olha, tudo bem, eu quero complementar, né, essa informação com a pesquisa da plataforma de recrutamento e seleção GRIP, né, que diz que entre as cerca de 600 mil oportunidades publicadas no site, apenas 1% das vagas são afirmativas. E dentro destas, 1%, as direcionadas especificamente para pessoas negras, representam 5%. Então, é sobre isso que eu também queria ouvir de vocês, porque nós estamos dizendo que tem uma ferramenta maravilhosa que talvez consiga produzir essas entregas importantes, mas quando a gente vê o número, né, a escala é insignificante. Então, a isso se soma essa necessidade que você está fortalecendo, né, Mauro Rafael, que a ferramenta é importante, ter os viés é importante, entregar para a liderança essa informação diversa é importante, mas isso tem que chegar. Sim. Em relação à pesquisa da GUP, que você falou que só tem apenas 1%, aí tem um outro problema, que normalmente as pessoas, e aqui está a Neiva que vem me ajudar, não vai me deixar mentir, é o seguinte, o pessoal pede a vaga para anteontem. É isso. Não, mas para quando? Não, é para a semana passada. Então, não, eu vou procurar. Não dá muito tempo de procurar. Então, eu acho que esse gestor, ou gestores de uma maneira geral, se começar a se programar um pouquinho mais e com uma mentalidade mais inclusiva, mais diversa, vai facilitar muito o trabalho de você procurar esse profissional. Do dia para a noite fica meio difícil. Agora, Neiva, tem uma questão que nós já repassamos aqui, mas que agora o Rafael traz com muita propriedade também. Porque é mais ou menos o que se chama desse descritivo da vaga. Né? Nós estamos dizendo o líder de RH precisa trazer o talento, a tal da inteligência artificial tenta achar o talento, mas, ao final de contas, sem definir que talento é esse, a gente tem dificuldades, talvez não cumpre o objetivo. Por quê? É importante. Como é que se faz esse descritivo da vaga? O que é isso? Não pode ser uma coisa de outro mundo, né, Heitor? Porque às vezes a pessoa também quer que a pessoa já tenha ido à NASA e voltado. Duas vezes. E fale alemão, inglês e espanhol fluente. Tá. Então, assim, tem que ser um descritivo realmente que condiz com que as atividades que a pessoa vai fazer no dia a dia, né, ser passado, conversado entre time, o que essa pessoa realmente precisa ter. Realmente também, às vezes, a pessoa quer um analista, mas com descrições de gerente e quer pagar por um assistente. Então, realmente, poxa, tem que realmente fazer uma descrição de cargo que condiz com o salário adequado, com as atividades adequadas, para realmente a gente conseguir encontrar o melhor talento aí esperado com o perfil que o gestor está esperando. Maravilha. Intencionalidade, né? Preparo, né? E essa efetividade para que a gente possa alcançar esse objetivo. Neiva, eu quero dizer muito obrigado pela gentileza da sua presença, cumprimentar, né, pela sua trajetória brilhante, né, e por essa robustez do trabalho feito na Carreira Preta e mais sucesso.
Obrigada, reitor. Eu que agradeço aí imensamente o convite de estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada. Que bom. Mauro, da mesma maneira, né? Muito obrigado, né, pela gentileza da presença e que nós consigamos, né, com inteligência artificial e com uma recrutação que valorize a diversidade, cumprir esse objetivo de permitir que no ambiente corporativo caibam todos. Sim. Agradeço a oportunidade, agradeço a Neiva também. Prazer. E intencionalidade. Tem intenção, é fazer a coisa com intenção de que aconteça, que dê certo, vai dar certo. Que maravilha. Então, telespectador, você está convidado a agir com intencionalidade quando ligar a sua TV. Escolha sempre o nosso programa Negros em Foco, né? Muito obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Tchau.